Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos iniciar com a história dos ipês. Quando Deus estava preparando o mundo, se reuniu em uma tarde com todas as árvores, né? Ele pediu para que cada árvore escolhesse a época que gostaria de florescer e embelezar a terra. Foi aquela alegria. Uns falaram outono, verão, primavera, diziam, né? Porém, Deus observou que nenhuma escolhia a estação do inverno. Então, Deus parou a reunião e perguntou: por que ninguém escolhe a época do inverno? Cada um tinha sua razão. Muito seco, muito frio, muita queimada. Então, Deus pediu um favor. Eu preciso de pelo menos uma árvore que embeleze o inverno, que seja corajosa para enfrentar o frio, a seca e as queimadas, e no frio embelezar o mundo todo. Todos ficaram em silêncio. Foi então que uma árvore quietinha, lá no fundo, balançou as folhas e disse: eu vou. E Deus, com um sorriso, perguntou: qual o seu nome, minha filha? Chamo-me Ipê, Senhor. As outras árvores ficaram espantadas com a coragem do ipê em querer florescer no inverno. Então Deus respondeu: por atender ao meu pedido, farei com que você floresça no inverno não só com uma cor, para que também no inverno o mundo seja colorido. Como agradecimento, terás diferentes cores e texturas. Sua linhagem será enorme e assim Deus fez uma das mais lindas árvores que dá cor ao inverno. E por isso temos os ipês: branco, amarelo, amarelo do brejo, amarelo da casca lisa, amarelo do cerrado, rosa, roxo, roxo bola, roxo da mata, púrpura. Então, chegamos à conclusão. Quando ouvimos a voz de Deus e fazemos a vontade dele, recebemos muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E essa reflexão, essa história, tem a ver com a nossa reflexão de hoje. E retiramos lá da carta de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. E diz assim: pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará. E nós vamos falar hoje sobre coragem. O ipê foi corajoso, não é? E o ipê nos dá um exemplo maravilhoso de coragem. Procuremos ser corajosos, ter bom ânimo para enfrentar as adversidades da vida, os desafios que se apresentam no nosso dia a dia, na nossa jornada, que tenhamos força, energia moral, aquele sentimento de segurança diante do perigo ou das situações que vão se apresentando para nós, que tenhamos também determinação para realizar as atividades que exijam de nós firmeza, ânimo ou ousadia. E Jesus nada mais espera de nós senão o nosso testemunho pela nossa fé, pela coragem de enfrentar os nossos problemas, as nossas dúvidas, porque, enfim, enfrentamos tudo isso na nossa vida, não é? Passamos por problemas, dificuldades, mas que tenhamos fé e tendo a certeza de que tudo porque estamos passando tem uma finalidade e um sentido. Sabemos disso, não é? E que tanto essa finalidade e esse sentido são justos e necessários para nos ensinar o valor de cada coisa e a importância da nossa fé e da nossa coragem para vencer, tendo a certeza de que aquela situação pode ser revertida. Só depende de nós, da nossa coragem em enfrentar, da nossa persistência no bem. Então, vamos aprendendo com as nossas próprias experiências e as experiências dos amigos que ficamos sabendo, que eles nos contam, e serve para nós também como experiência. E vamos, ao longo da nossa vida, aprendendo.
e com isso aprendendo e também o próprio Espiritismo, quando nos dispomos a estudá-lo, nos ensina sempre a seguirmos a moral do Cristo, o Evangelho do Cristo, o que nem sempre é fácil. Sabemos disso, não é? Pois encontramos espinhos no nosso caminho. Mas é aí que Jesus nos convida a darmos a testemunho da nossa moral, através dos nossos próprios exemplos, e a não sentirmos vergonha do próprio Jesus, como nos diz a frase, não é? Dos seus ensinamentos, que nos convida a seguir por esse caminho, por uma porta estreita, que é a porta exatamente da retidão, da moral, dos bons costumes, dos ensinamentos de Jesus, onde não existe orgulho, egoísmo, preconceito, críticas. Pelo contrário, existe amor e caridade e fraternidade que nós vamos praticando entre nós próprios, não é? E o que sabemos e damos o nosso testemunho através dos ensinamentos de Jesus, que estamos procurando nos melhorar através desses ensinamentos. Então, quando ele nos pede esse testemunho, é exatamente isso, seguirmos os seus ensinamentos, não é? E Emmanuel, no livro Alma e Coração, na lição 17, ele nos diz algo interessante. A matrícula na escola do heroísmo está constantemente aberta a todos nós. No lugar da coragem que desperta admiração e aplausos, é bem melhor que busquemos a coragem de perseverarmos na luta do dia a dia, sem esmorecimento, não buscando popularidade nem gratidão, mas buscando a coragem de mantermos-nos fiéis aos princípios do Evangelho de Jesus, não negar a nossa religião ou doutrina, mas com isso também não quer dizer que é para sairmos por aí enfrentando as pessoas, desafiando-as, não, de jeito nenhum, não é? Cada um tem a sua, é saber respeitar e não envergonhar-se dos ensinamentos de Jesus, porque quando nos perguntam o que somos, cristãos. Cristãos, essa é a resposta. Não ter com que nos envergonhar de sermos cristãos, como na época dos apóstolos, não é? Que muitos sofreram exatamente por isso, porque eram cristãos. E então é isso que Jesus está nos pedindo, né? Que não o neguemos. Somos cristãos, acreditamos em Jesus e seguimos o seu evangelho. A coragem de reconstituirmos a vida depois de duro golpe. Às vezes enfrentamos situações difíceis para nós, seja no âmbito moral ou social, mas nós vamos em frente, ou emocional muitas vezes, né? Vamos em frente com coragem, com bom ânimo. Nada dura para sempre, tudo passa, como esse momento que estamos enfrentando agora, estamos vivendo, isso tudo vai passar. Vai chegar uma hora que vai passar. Então, é enfrentar com coragem, com ânimo, com determinação, não é? A coragem de enfrentar sem desânimo, diante de uma limitação física. Se estamos ou nascemos limitados fisicamente, tem uma justa razão de ser. Revolta não vai nos ajudar em nada. É difícil, com certeza sim, mas Deus nos quer firmes e corajosos para vencer essa batalha, pois Ele sabe que temos condições para isso. Ninguém carrega a cruz maior do que pode suportar, não é? Ele nos dá conforme as nossas condições. Então Ele sabe muito bem que podemos suportar tudo aquilo que estamos vivendo. É não esmorecermos, termos coragem, né? A coragem de enfrentar críticas e mesmo ridículo por amor à verdade, seja em relação à nossa religião ou por qualquer outro problema que viermos a enfrentar. Muitas vezes nos criticam o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de nos comportar. Nada disso tem importância.
Nada disso tem importância. Nas relações sociais, sempre lembrando o respeito devido a todos os irmãos de jornada, sempre cultivando a coragem de vencermos a nós mesmos, antes de pretender vencer o outro, não é? Coragem não consiste em atitudes violentas, mas sim em compreensão e em pacificação. O homem de coragem é sereno na intimidade, tolera ofensas sem revidar. E por que fazemos isso, um homem de coragem, não é? Quanto maior a coragem, tanto mais calmo age o indivíduo. Essa é a coragem de que necessitamos, pois quem se conhece sabe dos seus limites, das suas conquistas, conhece-se a si mesmo. Então ele não tem necessidade nenhuma de revidar. Deixa falar, deixa criticar. O importante são as nossas atitudes, tanto internas quanto externas. E Deus nos conhece perfeitamente, Ele sabe das nossas capacidades. Então, é para Ele que vamos nos mostrar, porque afinal de contas, o que levaremos dessa vida? A não ser as nossas virtudes que amealhamos ao longo da nossa vida? Então é isso que nos interessa, não é? Não é o que o outro pensa, acha ou quer criticar a nós. Deixa para lá. Né? Neste livro, Bem-aventurados os Simples, na lição 39, cujo título é Contra a Correnteza, nos diz assim, que um homem vai descendo aquele rio caudaloso e desce sem nenhum esforço. E na violência das águas, o rio vai poupando das pedras e os escolhos. Escolhos rochedo, o obstáculo que vai enfrentando no caminho. E ele avança sempre e nada lhe é contrário, porque para descer, fácil, não é? Outro homem vem subindo a correnteza deste mesmo rio, numa luta constante, movimenta os braços, bate os pés, respira fundo, cansa-se, consumido e agoniado, esforça-se para não afundar, fadiga-se para sobreviver e vai avançando com dificuldade e nadando sempre. Aos poucos, vai vencendo a correnteza poderosa. Embora tudo lhe pareça contrário, ele vence e aporta, quer dizer, chega em terra firme. E assim somos nós, não é? Nadar a favor da correnteza é fácil, mas quando encontramos dificuldades nadando contra a correnteza, a nossa luta é para a nossa própria evolução e para vencermos a correnteza, não é, contrária, e nisso é que testemunhamos a nossa verdadeira coragem. O apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, e nos aconselha assim, bem interessante. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Não desanimar ante as lutas da vida, porque, como disse Paulo, mesmo que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo se corrompa, envelheça e adoeça, o interior, o nosso espírito, contudo, se renova dia a dia. Pensemos nisso. Né? E que a paz e a luz de Jesus continuem a nos iluminar hoje e sempre.